Oi, gente, tudo bem? Olha, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o processo de urbanização. Como eu tinha dito na aula anterior, que é a de introdução, o tema principal é sobre a metropolização, né? Mas para a gente poder entender sobre isso, sobre o que é a metropolização, como se deu ela e quais os fatores dela, primeiro a gente tem que entender sobre como isso iniciou. E para a gente entender isso, a gente tem que entender o processo de urbanização, ok? Então, essa aula vai ser toda sobre urbanização, claro que ligando no final sobre por que a urbanização tem a ver com a metropolização, ok? A gente vai desenvolver isso para vocês entenderem com calma e entender os processos que levaram a isso, que não foi de uma hora para outra e foi um processo histórico, ok? Vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai tratar sobre os temas principais, a urbanização, que é ligada às primeiras cidades, os conceitos urbanos e a urbanização ligada à industrialização, ligando isso ao surgimento das cidades, posteriormente. Ah, mas você vai olhar e falar, mas por que tem primeiras cidades e depois surgimento das cidades? É a mesma coisa, foram cidades, só que tem o modo atual da gente ver o que é uma cidade, e antigamente as primeiras cidades, na verdade, foram na Mesopotâmica, que foi porque as pessoas queriam morar mais perto onde tinham recursos, como rios, uma terra fértil e tudo mais. Essas foram as primeiras cidades de verdade. E depois, com o processo de industrialização, surgiram as cidades, que é as cidades que a gente conhece hoje em dia, que elas já são mais industrializadas, são centros urbanos. Isso aí a gente vai explicar e dividir esses dois conceitos para vocês entenderem melhor, ok? Bom, como introdução, a gente vai falar um pouco sobre o que é a urbanização em si. A urbanização em si é o intuito de crescimento, né, das cidades, o crescimento de uma região e outras pessoas de outro local saem do local onde elas viviam para ir para essa região para elas poderem ter acesso, ou seja, hoje em dia, a empregos, a renda, uma qualidade de vida melhor, e antigamente como meio de sobrevivência. As pessoas mudavam para lugares onde a terra era fértil, onde tinham rios, para elas poderem ter acesso à água mais fácil. E aí vai. Esse é o fator que deu origem às cidades. Recursos. Onde tinha recursos, as pessoas queriam morar perto desses recursos para elas poderem viver melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Tudo gira em volta disso, ok? Bom, vamos lá. E por que êxodo rural? Quando esse fluxo de migração é acelerado, ou seja, ela é intensa, é muita gente mudando para uma só região, é chamado de êxodo rural. É um termo, tá, que foi posto para a gente saber o que é quando vai muita gente de uma vez só para um certo local. Quando você vê isso em uma prova ou algo assim, com certeza, né, vai estar ligado à palavra êxodo rural, ok? Beleza. Vamos lá. A urbanização. Os conceitos básicos dela. As primeiras cidades, igual eu falei que eu vou explicar, é o êxodo rural, que eu tô falando muito sobre ele, e a migração, né, populacional entre o campo e a cidade, e, claro, a primeira revolução industrial, porque é o maior fator, assim, da gente ter as cidades na concepção que a gente tem hoje em dia, foi a primeira revolução industrial. Antes disso, não tinha o conceito de cidade que a gente tem hoje, tá? Antes eram aglomerados de pessoas que viviam perto de recursos para elas poderem sobreviver. Depois disso que veio a forma capitalista, né, que a gente vê o mundo hoje em dia, que tudo gera em torno de emprego, que gera renda e tudo mais. Ok? Bom, tá. As primeiras cidades mesmo, as primeiras cidades que foram construídas, ou então que teve aquele aglomerado de pessoas, foi na Babilônia, que surgiram na Mesopotâmia. Aí você fala, não, mas nessa época ainda não tinha evolução industrial, ainda não tinha tecnologia. Por que as pessoas, então, elas estavam saindo de um local para ir para outro? Por causa de recurso. Elas iam para perto de onde tinham grandes rios, né? Onde tinham grandes rios para elas poderem sobreviver. Então, elas
moravam perto de um local e elas usavam a terra ali para plantar, para sobreviver e tudo mais. E quando aquele recurso acabava, elas migravam para outro local, onde tinha ainda acesso à terra fértil, a água e tudo mais. E ao longo do tempo, como esses recursos foram acabando nos locais, elas foram migrando para alguns lugares específicos. Então foi uma grande quantidade de pessoas, por exemplo, indo para a mesma região, porque elas sabiam que lá ia ter recursos suficientes para elas poderem sobreviver. E a maioria das vezes, né, eram perto de rios, ou riachos, ou mares, no caso. Mesmo sem o tratamento de água que a gente tem hoje em dia, a gente pensa, água salgada não dá para beber. Eu sei, mas antigamente quando as pessoas iam, elas só sabiam disso quando chegavam lá. Elas não tinham entendimento que todos os mares eram salgados ainda. Aí elas foram entendendo e foi começando a ir para perto de rios. Elas foram começando a ir para lugares com terra mais fértil, e aí vai. Essas são, de verdade, as primeiras cidades. Não tem nada tecnológico associado a isso. Tem recursos fluviais, né? Onde tem água, tem vida. Onde tem terra para plantio, tem alimentação. E aí, era essa concepção que eles tinham, ok? Bom, vamos lá. Historicamente, o primeiro processo de urbanização da humanidade ocorreu na inauguração do período neolítico, quando foram desenvolvidas tecnologias de cultivo e exploração de recursos naturais, permitindo que os seres humanos se organizassem em sociedade, abandonando parcialmente o monalismo e formando assim as primeiras cidades. Ok? Aí você fala, mas o que é nomadismo? Nomadismo é tipo assim, as pessoas viviam ali e elas ficavam acomodadas naquele local porque tinha recurso ali, então elas acomodavam e viviam ali. Quando não tinha mais recursos, elas tinham que migrar para outra cidade. Elas pegavam e permaneciam ali até que o recurso acabava e mudava para outra, igual eu falei. Então, elas se viam, né, com a necessidade de deslocamento constante, porque os recursos, eles acabavam. O solo, depois de um certo período de plantio, fazendo direto, sem o tratamento de terra que a gente conhece hoje em dia, o solo fica infértil, ou então ele tem a temporada de fertilidade para cada solo. Então, elas estavam começando a entender, a estudar sobre isso, e estudar sobre isso e ter a consciência disso para elas entenderem que elas tinham que mudar para outro local para elas poderem sobreviver, ok? A primeira revolução industrial. Tá. A primeira revolução industrial deu o início mais ou menos em 1760 e foi, né, e durou até 1850. Mas aí depois não tem mais revolução industrial? Não, a gente sabe que tem a segunda e a terceira revolução industrial. Eu tô falando da primeira porque é o que vai entrar no nosso contexto sobre as metrópoles, né, sobre as cidades, como elas se deram, como construíram, como é o sistema dentro delas, ok? Aí, nesse período, né, tinha ainda o feudalismo, e depois o feudalismo passou modificou-se, né, para um sistema capitalista. O que é o sistema capitalista? Aquele negócio de compra e oferta, né? Eu vou dar o dinheiro, eu vou comprar tal coisa, e é isso. O sistema capitalista é compra e oferta, visando sempre o lucro, e a economia, o capital, por isso o capitalismo, né? Tá bom, vamos lá. É baseado nos avanços tecnológicos alcançados e das consequentes transformações, ou seja, com a Revolução Industrial, marcou, e eu acho que sempre vai ter marcado, tanto que a Revolução Industrial é a responsável por mudar, né, o conceito da Idade Média para a Idade Moderna. E essa linha do tempo, claro que é criada, ela é ilusória, porque a gente, seres humanos que a gente colocou, a gente decidiu, né, onde a gente ia começar e terminar um certo determinado período de tempo para a gente poder estudar isso de uma forma melhor. Então, você vê a importância da Revolução Industrial, porque ela foi o marco para sair da Idade Média e entrar na Idade Moderna, né? E o que foi a Revolução Industrial? Foi o começo da utilização de máquinas para a produção, né? Foi avanços tecnológicos.
eles começaram a produzir máquinas que conseguiam fazer funções que os humanos faziam melhor e mais rápido. Então, quando fizeram as máquinas, as indústrias, que é aquele monte de maquinário, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito comum que tinha na Inglaterra, que na época era um dos mais famosos, que era o textil, que era a produção de tecido. E naquela época era muito, 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 muito procurado, porque as pessoas sempre compravam roupas e tudo mais. Só que para você comprar uma roupa naquela época, você tinha que ir no alfaiate, ou no costureiro, e você tinha que pedir a roupa que você queria, seja o vestido, o terno, etc., do jeito certo. Ele tinha que fazer a sua medição para poder fazer a roupa que você queria. E com as indústrias textil, acabou que era fábricas e fábricas com inúmeras máquinas fazendo produção de tecido em massa, muita roupa, muito tecido, muita coisa junto, rápido, bem eficiente. Quanto que um alfaiate, alguém que trabalhava com isso, demorava muito tempo para produzir, né? E o maquinário conseguia produzir de um jeito rápido, fácil, e eles vendiam com um preço mais baixo, tá? Então, você sempre vê falar, a primeira revolução industrial, ela é marcada pela produção a vapor, ou seja, eram máquinas que elas usavam carvão, a maioria das máquinas usava carvão para produzir, então era uma produção a vapor, tá? Era uma produção rápida, trocou a mão de obra, né, humana por máquinas, ok? Essa é a ideologia da Revolução Industrial. Claro que tem toda uma problemática em cima disso. Tem o sentido político, tem social, como virou como foi, né, a transformação do trabalho das pessoas, como modificou o sistema de vida das pessoas, teve um grande número de desemprego, a pessoa não tinha renda, porque agora ela não tinha mais trabalho, o trabalho que ela fazia não dava mais dinheiro, porque as pessoas preferiam comprar em indústrias, que era mais barato. Porém, quando você ia trabalhar numa indústria, o seu salário era muito, muito pouco, muito mal desvalorizado. Então, é toda uma construção em cima disso. E foi também na Revolução Industrial que começou a valer o trabalho salariado, ou seja, você trabalhava para você receber. Isso é uma forma de capitalismo, né? Você oferece sua mão de obra em troca de um benefício, ou seja, você está vendendo a sua mão de obra. Então, o sistema capitalista, tudo é compra e venda, tudo. Até o nosso trabalho. A gente trabalha para ganhar um dinheiro, a gente trabalha por uma remuneração, isso é pago, tem capital envolvido, tem dinheiro. É um sistema capitalista, ok? Vamos para lá, para outro slide. Tá. Quais que são os princípios da Revolução Industrial? Onde ela ocorreu? Quando ocorreu? Por que ocorreu? Bom, a Revolução Industrial, a primeira, né, foi iniciada na Inglaterra. Eu fiz um outro slide mostrando por que a Inglaterra é a pioneira da Revolução Industrial. E eu vou explicar daqui a pouco, tá? Agora vamos por partes. A Revolução Industrial ocorreu no meados do século XVIII. Ou seja, ela começou no meio do século XVIII e acabou, né, no princípio do século XIX, ok? Então, se for olhar, é algo pra gente, mesmo você falar, mas, poxa, são 4 séculos praticamente já que estão passando, e é muito tempo. Não é muito tempo, porque a nossa história da constituição do planeta, da sociedade, de tudo, é muito maior do que isso. Então, o sistema capitalista, ele ainda é novo, ele não é velho ainda, ok? Vamos lá. Foi um período de grandes mudanças. Inicialmente limitado ao domínio inglês. Isso é muito importante de você notar e tomar cuidado com as questões que podem cair em Enem, vestibular, alguma coisa sobre isso. Por quê? A Revolução Industrial, a primeira, né, ela iniciou no domínio inglês, ou seja, era algo da Inglaterra, né? Tava ali na Inglaterra, da Inglaterra, e ninguém antes tinha feito nada parecido com aquilo, ninguém antes. E por um determinado tempo ficou limitado ali. Só na Inglaterra.
né? A Inglaterra tinha rotas marítimas, ela tinha um solo muito bom para plantio, ela tinha acesso à matéria-prima, ao carvão, à lã, etc. Então, ela tinha todos os recursos que ela precisava para ser, né, a pioneira na Revolução Industrial, e ela foi, né, e ela continuou com esse domínio, tipo, era só ela por um breve período de tempo, mas ela tinha aquele domínio, e depois da primeira Revolução Industrial ocorreram as outras revoluções no mundo, tá? Mas a pioneira, onde aconteceu a Revolução Industrial, quem deu início? Inglaterra. Foi a Inglaterra que deu início à Revolução Industrial. Posteriormente, os outros países, outros estados, outras regiões aderiram a isso. Mas, inicialmente, era a Inglaterra, era um domínio inglês, ok? Beleza. Mudança do processo produtivo, né? Antes, eles produziam, né, a agropecuária, tecido. A Inglaterra sempre foi muito famosa por causa dos tecidos dela. Mas era uma produção, né, humana. As pessoas faziam... Não que as máquinas não fossem, mas era totalmente diferente. Era uma produção ali. Tá fazendo, tá costurando e tudo mais, e tem uma demanda menor, porque a pessoa não consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E depois teve uma grande mudança, porque agora eram máquinas que faziam, as pessoas só tinham que cuidar das máquinas, né, e trabalhar para orientar as máquinas para elas fazerem os tecidos. E eram máquinas, gente, muito perigosas, porque não tinha hoje em dia proteção que tem hoje em dia, não tinha segurança do trabalho para vigiar, para falar, pô, não põe a mão aí não que você vai perder um dedo, não tinha isso. As pessoas trabalhavam, inclusive crianças, tá? Trabalhavam muito duro, com uma carga horária, assim, assustadora, por uma remuneração ridícula, muito, muito pouca, e com um maquinário muito perigoso. Então, tanto que é muito comum você assistir um filme sobre a Revolução Industrial ou um documentário e você vê pessoas sem braço, sem dedo, cheio de cicatrizes, caiu alguma coisa no pé, quebrou, entendeu? Porque não tinha aquela vigilância para tomar cuidado com o funcionário. Não, eles tinham uma empresa, eles tinham demanda de funcionário demais, eles precisavam de mão de obra, mas tinha muita gente querendo trabalhar ali. Então, pô, você quebrou o braço, você perdeu um dedo, você vai continuar trabalhando assim, ou então tchau, a fila tá cheia e eu posso contratar outra pessoa agora. Então, era um trabalho muito desvalorizado, para ganhar pouco, para trabalhar mais, num sistema totalmente visando o lucro lembre, o lucro da massa em cima, visando o lucro, tipo, do dono da empresa. O dono da empresa não queria saber se os funcionários estavam satisfeitos com o trabalho, ele queria lucrar. É um sistema capitalista no início dele. Então, ele só pensava em dinheiro, em lucro, e funcionário trabalha, se não puder trabalhar, tchau, eu pego o outro, coloco no lugar e pronto, beleza? Então, foi uma mudança, né, no processo produtivo. Tá. A utilização de máquinas, né, porque é uma revolução industrial, então é um avanço tecnológico, ó, começou a ser utilizado as máquinas para a produção das coisas, ali que realmente foi um pontapé, pum, agora começou de verdade. A gente colocou máquina pra caramba, indústria pra caramba, pra gente poder produzir, vender e ter lucro e ter dinheiro e pronto. Então, é a utilização das máquinas. A Revolução Industrial é sinônimo de maquinário, tá? Divisão do trabalho. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o sistema fordiano. Que é o seguinte, o funcionário vai chegar lá e ele vai ter uma função só. Ele vai pegar o rolo de linha e ele vai pôr na máquina. E é só isso. Ele vai fazer isso o dia todo. Ele vai pegar, vai pôr na máquina. Ele vai pegar e vai pôr na máquina. E vai fazer isso o dia todo. Isso é um sistema fordiano de pensar, de trabalhar, que é o seguinte, cada funcionário tem uma função na empresa. Uma função para poder gerar algo maior. Mas a função dele é limitada àquilo. Então você imagina você fazer pelo resto da vida, pegar um rolo de linha pesado e colocar na máquina. Pegar um rolo de linha pesado e colocar na máquina. Limpar a máquina, né? Pra colocar. E colocar. É isso. Seu trabalho é esse. Você pensa, mas
Pô, fácil, eu vou fazer isso. Não, porque o corpo humano não é assim. Então, o movimento que você vai fazendo vai doendo, vai desgastando, que é o mesmo movimento repetitivo. Imagina você ficar levantando e abaixando o braço o dia todo. Do mesmo jeito, seu braço vai doer demais, entendeu? Então, começou aí, né, a divisão de trabalho. Tal pessoa é responsável pela fiscalização, tal pessoa é responsável por colocar a linha, tal pessoa é responsável por gerenciar tal máquina. Ai, máquina. E aí ia, vocês entenderam? E aí ia. Muito bem. E aí começa também, né, a mão de obra que passa a ser vendida, que é o que eu falei. Por exemplo, eu vou dar, né, a minha força de trabalho em troca de dinheiro. Então, eu sou um produto. Eu estou vendendo o meu trabalho por uma quantia de dinheiro, por uma remuneração, entendeu? Isso, eu acho que foi eu acho que pra mim, né, o estupim do capitalismo é isso. É você vender a sua mão de obra, o seu trabalho, por dinheiro, tá? Então, você vai lá todo dia, você machuca, você perde um pouco, você não tem mais, começa a ter problemas de saúde por dinheiro, tá? Esse é o sistema capitalista. O sistema capitalista eu sei que tem muitos benefícios, mas ele é assim, ele é troca e venda, ele é para isso, ele é para consumo, é para capital, é para ter dinheiro. E isso favorece mais as pessoas de elite, né? As pessoas de alta escala. Porque enquanto eu sempre ouço um ditado que é: se você trabalha muito, você vai ser remunerado por aquilo. Então, se você dá o seu melhor, se você se esforça, você vai conseguir subir na vida e você pode fazer o que você quiser. Eu acho isso muito bonito, você é um capitalista. Por exemplo, se você tiver dinheiro, você pode comprar, por exemplo, o mesmo carro que o seu chefe. Você pode comprar, mas você não tem dinheiro para isso. E eu acho isso genial no sistema capitalista. Porque eles pegaram algo que antes era limitado, tipo, não podia, você nascia para ser uma certa coisa. Você nascia burguês e você ia continuar burguês. Você nascia trabalhador e você ia continuar trabalhador. Você nascia escravo e você ia continuar escravo. E a sua família, pelo resto da vida, seria a mesma coisa. Depois do sistema capitalista não teve mais isso. Se você quiser trabalhar, subir na vida e ganhar um dinheiro, comprar o que você quiser e morar onde você quiser, você pode. Mas as engrenagens que moldam o nosso sistema, a nossa vida, como a política hoje em dia é feita, é para evitar isso, né? Porque você não vê as mesmas oportunidades para trabalhadores e para chefes. Você não vê o salário deles minimamente parecido. Você não vê quando alguém é preso, por exemplo, você não vê quem tem muito dinheiro ficando muito tempo. Só se for a mídia e der um escândalo, e mesmo assim é muito raro, porque a pessoa tem dinheiro, então ela pode pagar alguém para livrar a cara dela. Agora, quem não tem é diferente, né? Então, o sistema capitalista é todo voltado para lucro, para dinheiro. Quem tem dinheiro manda. Quem não tem, tenta subir para ter, mas é muito, muito difícil, tá? Beleza. E as novas relações de trabalho, porque, vamos lá, os trabalhos que tinham antigamente, que era costureiro, ferreiro, criador de gado e etc., algumas profissões, né, que tinham antigamente morreram. Você não vê mais hoje, então, por exemplo, você não vê quase nenhum borracheiro. Borracheiro porque eu falo de sapato, viu, gente? Porque de carro eu sei que tem. Você não vê muito. Você não vê um alfaiate com frequência, você não vê uma costureira, não aquela que remenda uma blusa sua, não. Uma costureira mesmo, que faz a peça de roupa inteira e que ela é muito procurada para fazer aquilo, você não vê. Porque as pessoas preferem comprar algo mais barato. Para você mandar fazer uma roupa, claro que você pode mandar fazer uma roupa, pegar o contato de alguém que sabe de uma costureira, de um alfaiate, e falar: nossa, eu vou fazer um vestido pra mim. Você pode fazer isso, mas o preço vai ser mais caro do que você ir numa loja e comprar um vestido.
né? Porque é uma mão de obra a mais que a pessoa tem. A pessoa vai costurar à mão, então com a máquina dela, mas mesmo assim é um trabalho mais artesanal, beleza? E numa indústria que, por exemplo, assim, uma Renner da vida, uma C&A, você vai lá e você vai comprar uma blusa, por exemplo, de R$ 20, que você, para mandasse para fazer numa costureira, você ia gastar uns R$ 50. Então, tem profissões que, infelizmente, deixaram de existir, ou algumas que ainda existem, mas muito difícil. A pessoa, tipo, é costureira, mas ela tem outro trabalho, ela faz isso para completar a renda dela, porque só isso não vai sustentar ela, ok? Vamos lá. Deixa eu abaixar o meu quadrinho. Vem de novo, voltei. O pioneirismo inglês. Isso que eu falei com vocês. Por que a Inglaterra ela foi a pioneira para a Revolução, para a primeira Revolução Industrial? Por que ela que fez primeiro? Por que ela teve acesso a fazer isso? Quais foram os motivos que não foi outro lugar que fez, foi ela? Bom, antes, né, o sistema era feudal, então, o sistema feudalista, onde tinha a burguesia. Então, já existia a burguesia naquele território e tinha uma certa determinada quantidade de pessoas que tinha um dinheiro a mais para poder investir em algo que elas achavam que iam dar lucros. Então, as pessoas que tinham dinheiro durante o feudalismo, no final do feudalismo, no caso, né, gente, começou a investir na Revolução Industrial, visando, né, que se desse certo, ela ia ter mais dinheiro, ela ia ter mais poder e tudo mais, tá bom? E um dos outros fatores que influenciou a Inglaterra a ser pioneira foi a abundância de recursos minerais naturais no local, que é o ferro, a lã, o carvão. Então eles tinham muito acesso a isso, era um país com muita matéria-prima para isso, entendeu? Então isso ajudou muito, porque eles não precisavam importar de outro lugar, eles tinham ali, sabe? Então foi muito mais fácil. Ele, por exemplo, tinha carvão para as máquinas, tinha o ferro para produzir elas, tinha a lã para produzir o tecido. Tanto que a Inglaterra, a primeira produção dela, que foi a mais famosa, foi a têxtil, que era voltada para a produção de tecidos, ok? Teve a política dos cercados e as políticas econômicas liberais, ok? Então, esse é o padrão de por que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução, na primeira Revolução Industrial, ok? Aí você fala, mas por que o motivo? O motivo tá aí. Pega o que aconteceu, o caderninho, anota pra você não esquecer, beleza? Vamos lá. Tá. A primeira Revolução Industrial provocou intensas transformações no sistema produtivo. Surgiram as indústrias e um novo modo de produção, a manufatureira. Deu valor à maquinofatura. O que é isso? O que produzia manualmente, né, começou a ser produzido por máquinas. Por isso, maquinofatura, ok? Vou continuar. Houve um aumento de mão de obra e suas consequentes desvalorizações. Novas relações de trabalho surgiram mediante a existência de duas classes, a burguesia e o proletariado. Ah, mas o que é isso? Burguesia é quem naquela época tinha dinheiro, é quem comandava, eram os chefes. E proletariado era o povão. Eram os trabalhadores, era quem não tinha muito dinheiro, é quem estava ali trabalhando nas indústrias para se sustentar, ok? Aí foi dividido em duas classes sociais, né? Beleza. Os trabalhadores passaram a exercer funções específicas. Os salários recebidos eram baixos e as cargas horárias muito altas. Ou seja, eles acabaram de produzir as indústrias, então aquilo tirou emprego de muita gente. Isso tirando emprego de muita gente, eles tinham muitos funcionários querendo ir trabalhar nas indústrias, porque era o lugar onde eles iam achar renda para sustentar a família deles. Só que os donos das empresas, eles não estavam ligando se o salário deles estava bom, se o trabalho estava satisfatório, se o horário estava muito. Eles queriam lucrar. Era um sistema capitalista, tinha acabado de surgir o capitalismo. Então, eles contratavam, né, os funcionários e com um salário muito baixo, uma carga de horário muito grande e com muitos acidentes. Tanto que, eu já falei isso, né, se você for ver
um documentário, um filme sobre Revolução Industrial, você vai ver muitas crianças trabalhando e você vai ver muitos adultos também, ambos muito machucados. Acaba que perde um braço, perde dedo, tem muita cicatriz, muito machucado, porque os donos não estavam nem aí. Tinha muita gente querendo trabalhar ali. Então, o cara virava e falava, não, você vai trabalhar? Fala, vou. Você perdeu um braço, você vai continuar trabalhando? Você não vai. Você ia embora e ele contratava outra pessoa e pronto. É horrível falar isso, mas era assim que funcionava, ok? Tá, vamos lá. Nessa fase, foram utilizadas as máquinas de fiar nas indústrias textis, que foi o que eu acabei de falar. A Inglaterra, ela tinha os principais, né, matéria-prima dela era ferro, ferro, carvão e linha, algodão, etc. Então, quando surgiu a Revolução Industrial, quando estourou na Inglaterra, tudo era Inglaterra, porque era concentrado ali, a coisa que elas mais produziam era roupa de cama, vestidos naquela época. Então era o que mais se produzia, era o que mais tinha ali para produzir, ok? O tear, mecanismo para a produção de tecidos, é uma máquina a vapor. Aí você fala, mas vapor e tudo mais. Por que vapor? Quando você lembra da primeira Revolução Industrial, você lembra que ela foi a vapor. Porque todas as máquinas funcionavam a vapor, até a segunda. A segunda Revolução Industrial aí é outra coisa, eu vou explicar posteriormente, ok? Então, existiam muitas usinas de carvão e de ferro, e os meios de transportes também eram todos, os navios eram todos a vapor e a locomotiva, tá? Que era aqueles trens de carga e tudo mais, ok? Tá. Bom, aqui eu fiz um resumo, vou até tirar meu balãozinho aqui. Peraí que eu passei pra lá, pronto. Pra quem quiser tirar um print ou alguma coisa assim, vocês tiram, ou então vocês pausam o vídeo e anotam pra vocês terem um resumo, né, mental do que foi a primeira Revolução Industrial, pra vocês entenderem isso, pra depois a gente passar pra segunda fase, ok? Quem quiser tirar um print, a hora é agora. Muito bem. Tá. O surgimento das cidades. Aí você vai falar, mas já teve o surgimento das cidades? Não, teve. As primeiras cidades, as cidades no Egito Antigo, que as pessoas iam para lá para morar lá por causa dos rios. Agora é outra coisa, é uma visão totalmente mais moderna sobre isso. O primeiro é o surgimento das primeiras cidades, como a gente vê hoje em dia, né? Aquelas cidades, grandes metrópoles, aquelas cidades com muita gente, com tecnologia. Essas cidades que eu tô falando, por isso o surgimento das primeiras cidades contemporâneas, desse ideal de cidade, ok? E essas cidades, né, elas ocorreram a partir da primeira Revolução Industrial. Por isso que eu expliquei a Revolução Industrial primeiro, para depois falar delas, tá? E essas cidades, elas tiveram um crescimento muito acelerado. Porque as indústrias, mesmo elas tirando um pouco do trabalho das pessoas, precisava de mão de obra, entendeu? Então, e as pessoas que tinham perdido o emprego, que eram trabalhadores de campo, eles saíam do campo, né, para ir até as cidades para trabalhar nas indústrias. E esse meio termo, né, essa trajetória entre a casa e o trabalho, naquela época, eles não viam razão para continuar no campo, porque o único motivo, assim, deles ficarem naquela região era por causa do trabalho, era por causa de renda. E agora eles não tinham mais renda naquele local, porque o que eles produziam ali não era mais comprado. Então eles preferiam pegar a sua família, né, e mudar para perto das indústrias. E muita gente pensou assim ao mesmo tempo. Então, existia... Aí você fala, mas como assim surgimento? Imagina a indústria, né, uma indústria, um prédio assim, com indústrias, e depois, ao longo do tempo, foram pessoas morando e construindo ao redor delas. Então, não foi algo, tipo, já tinha casa... Não tinha. Tinha indústria, que foi fixada ali, e as pessoas morando ao redor dali, construindo e tudo mais, que naquela época não tinha planejamento urbano. Então, não teve um engenheiro que chegou e falou, não põe sua casa aí em cima não, porque esse terreno não é estável. Não aconteceu isso. As pessoas foram construindo e ao longo do tempo foram acontecendo acidentes, elas foram mudando e assim foi se ajeitando as coisas, ok? Redução de número de trabalhadores do campo, né? Já que o trabalho no campo, que eu já falei que muitas vezes não estava sendo mais procurado, quem trabalhava nos campos... e não mudou para
perto das indústrias, ou mudou para uma cidade, que agora tem a construção delas, né? Ele ficou ali ou desempregado e vivendo do próprio cultivo com a sua família, ou então ele começou a trabalhar junto com os maquinários de campo. Ou seja, você é fazendeiro e eu chego lá e falo, não, você não vai plantar mais aqui. Mas se você quiser, você pode trabalhar para mim, porque esse território agora, ele é meu, eu comprei. Aí o cara vai lá e fala, pô, você comprou como se a minha casa tá aqui? Fala, não, mas eu comprei, esse território é meu, ou você sai daqui ou você trabalha para viver aqui. Aí o cara aceitava isso, trabalhava para ele, mexendo em máquinas que ele nunca tinha visto na vida, sofrendo acidente, e para a família dele poder viver ali, para a família dele ter um sustento, ok? Esse foi o primeiro surgimento das cidades, ok. Transformação das cidades em indústrias metropolitanas. O que foi isso? Tinha as cidades, né, que agora tem indústria e tem as pessoas morando ao redor dela, né? Como é que isso virou uma metrópole? Como é que isso virou um grande centro urbano? Porque ao longo do tempo tinha uma indústria e já tinha gente morando perto ali. Aí veio outra pessoa e colocou outra indústria ali perto. Aí veio outra gente morando ali perto. Aí elas foi se fundindo, né? E ao longo disso, no meio disso, teve pequenas lojas de coisas que foram surgindo e foi criando um centro. E ao longo desse centro foram criando pessoas morando ao redor desse centro para poder trabalhar nesse centro. E isso foi crescendo, isso foi crescendo, isso foi crescendo, até se transformar numa metrópole, ok? Aí veio, né, a evolução do tempo, já tinha planejamento de casa, já tinha um funcionamento melhor, deu origem aos prédios que as pessoas podiam morar, ok? E foi toda uma construção, foi tudo, aí foi meio planejado, só que quando eles colocaram isso e pensaram, não, tá aumentando a cidade e tudo mais, tem mais indústrias, tem mais de um tipo de indústria, só que aí começou a ocorrer as migrações, porque as pessoas que moravam longe, elas começaram a ficar sem trabalho e sem forma de renda. Você lembra que eu falei com você que o solo era escasso? Você plantava e depois ele não produzia mais por um determinado período de tempo? E elas se viram sem renda e não tinha lugar para elas trabalharem no meio, ali no campo. Aí elas foram para a cidade. Só que não foi uma pessoa que pensou nisso, foram todas de uma vez. Isso que formou, né, o êxodo rural. Quando você ouvir êxodo rural, é isso. É uma massa, né, muita gente mudando para um certo local de uma vez só. E aí não teve planejamento urbano, não teve uma pessoa, assim, um prefeito, então um governador que pensou na hora como resolver aquilo, porque não tem como resolver de imediato. É muita gente no mesmo local, com aquele aglomerado de gente. E assim, que são as metrópoles. Quando você vê uma metrópole, tipo, não só no Brasil, como Tóquio, França, você pensa nessas cidades, é a mesma hora você pensa em gente na rua, andando o tempo todo. Porque essa ideologia que a gente tem de metrópole é muita gente em um local só, e é muita gente. Tanto que uma das menores, assim, cidades, né, em questão de território, viu, gente, é São Paulo. São Paulo, no Brasil, tem quase 20 milhões de pessoas. Então você imagina 20 milhões de pessoas num local pequeno, entre aspas, um local que não tem como caber aquele tanto de pessoa, não foi projetado para isso, não tem condições de caber e as pessoas moram lá. E é muito trânsito, e é muito difícil para acessar a área de saúde, tem sempre muita fila na cidade, a cidade é muito barulhenta, porque é muita gente ao mesmo tempo fazendo suas coisas diferentes, ok? Então a concepção de metrópole, a transformação, né, entre cidade e metrópole, foi isso. Antes, cidade é quando você vê pessoas morando, né, em regiões juntas, o que deu origem ao nome cidade. É muita gente, assim, morando num certo local. Metrópoles são milhões de pessoas morando num local. E ao longo do tempo, essas metrópoles, elas vão ocupando mais territórios. Porque as pessoas ao longo vão construindo ao redor, até isso se juntar, se fundir, né, com outra cidade, tá? E essas cidades que ficam ao redor da metrópole são chamadas cidades satélites. Justamente porque as pessoas, a maioria delas moram lá, nas cidades satélites, mas elas trabalham na metrópole, tá?
E então, ao longo do tempo, elas se juntam, entre aspas, porque as pessoas começam a circular entre essas cidades de um jeito muito fácil, entre aspas. Elas trabalham em uma e elas dormem na outra, elas têm uma família em outra, e é uma coisa assim muito confusa. Um exemplo disso, que eu sempre gosto de usar, é Belo Horizonte, Betim e Contagem. São cidades diferentes, mas elas são tão ligadas que tem gente que até confunde. Gente que não conhece, não sabe, ouve assim, pensa que é a mesma cidade, então pensa que são distritos da cidade, mas são cidades diferentes, só que ligadas pelo povo, pela população, que foi alastrando até chegar na extremidade da outra, ok? Tá, deixa eu abaixar meu balãozinho que eu tampei aqui. Como um resumo disso que eu falei, né? Tem esse trecho que eu coloquei, se vocês quiserem copiar, que é o seguinte: quando o espaço de uma metrópole une-se de forma relevante a outra cidade, essas são chamadas de cidade satélite. Observa-se a formação de uma região metropolitana. O fenômeno relacionado com essas uniões entre os diferentes espaços urbanos das cidades metropolitanas é chamado de conurbação. Ou seja, quando elas se unem e dá aquela confusão assim, é chamado de conurbação, ok? Que são elas, né, interagindo entre elas. São as pessoas da cidade circulando entre elas, ok? Tá. Para encerrar, eu coloquei uma pequena questão, tá? Deixa eu voltar que eu já passei ela. Eu coloquei uma pequena questão para vocês lerem e refletirem sobre ela, ok? Aí quem quiser pausa o vídeo, resolve ela primeiro, para depois despausar e continuar a análise, ok? A questão é a seguinte: a urbanização é um processo espacial que resulta no crescimento da área urbana, ocupada pelas cidades e pela população. No Brasil, esse fenômeno acontece de maneira muito intensa. Na segunda metade do século XX, em razão do... Vou começar de cima para baixo. Letra E. Governo militar. Aí você já olha e fala, governo militar? Falo, não. Até onde eu falei, né, eu não falei nada sobre política, sobre sistema militar, sobre governo militar, nada. Eu vou abordar sobre a sociedade, o sistema social e tudo mais ligado à política, mas é outra coisa. Até agora não tem nada a ver, tá? O crescimento do agronegócio. Olha, o agronegócio é quando a agronomia, né, como um negócio, que já tá bem na cara, na palavra. Houve, sim, um crescimento da agronomia, mas não em agronegócios, não ligado a isso. Porque a cidade ela não cresceu porque teve aumento do agronegócio, ela cresceu em decorrência das indústrias. O agronegócio teve influência, sim, mas ele não foi o motivo disso, ok? Então a letra D está errada. Letra C, o aumento da fronteira agrícola, que é a mesma coisa da letra D, praticamente, né? O crescimento e o aumento, o que, sim, ocorreu um crescimento, já que agora tinha máquinas de campo fazendo irrigação, fazendo plantio, porém, esse não foi o motivo realmente de terem acontecido a urbanização, né? De ter acontecido a mudança das pessoas. Esse não é o termo correto para isso, beleza? Letra B, aumento da mineração. Ó, como teve as máquinas funcionando, né? Funcionam por causa do carvão, sim, teve aumento da mineração. Um exemplo disso é porque precisou de ferro para construir as máquinas, e a Inglaterra tinha, né, como uma das que tinha mais matéria-prima, o ferro, o carvão e a lã. Mas esse também é igual à agronomia. Foi decorrente disso, mas não foi por isso que ocorreu, tá? Então tá errado. E a letra A, êxodo rural, que eu falei muito no vídeo, então a gente já sabe o que é. Porque êxodo rural foi o processo, ele foi o responsável pelo processo de migração das pessoas. Tanto que esse termo, êxodo rural, ele foi posto pra gente entender e ter um termo para falar sobre ele. Porque foi algo assim muito repentino, foi um excesso populacional muito grande que foi classificado
por êxodo rural, ok? Então, a resposta certa é a letra A. Aqui, né, tá uma pequena explicação de por que é o êxodo rural, tá? Então, o êxodo rural, ele é o movimento de saída de uma pessoa da zona rural para a zona urbana, tá? É tipo você sair do campo para a cidade. Por meio do processo de mecanização do campo e da industrialização das cidades. Muitas pessoas imigraram do campo para a cidade em busca de melhores condições de emprego e de renda, ok? Então, essa é a resposta, tá bem na cara, que é isso, tá a explicação para vocês. E é isso aí. Bom, por hoje é isso a aula. A gente agora já sabe um pouco sobre urbanização e sobre a primeira revolução industrial. Na próxima aula, a gente vai abordar o tema sobre a construção realmente das cidades, isso em forma do planejamento urbano, né? Para vocês entenderem como ocorreu isso de verdade. Agora a gente entendeu por quê. Agora, depois a gente vai entender como isso ocorreu, tá bom? Por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem um comentário aqui embaixo que eu vou responder, tá bom? Obrigada, tchau pra vocês.